Estamos de regresso para a segunda parte do curso do Reencontro a Tua Essência. Desta vez estamos no segundo módulo. Vamos então dar início aos ensinamentos do segundo módulo, onde vamos trabalhar as emoções, a escala vibracional das emoções, de que forma é que as emoções causam-nos problemas a nível emocional, a nível de doenças, de que forma é que nós podemos utilizar como recursos e quais são as técnicas que nós podemos utilizar para proceder então à respectiva libertação. Eu confesso que a parte das emoções é algo que me apaixona, ok? Porque todos nós temos emoções, todos nós não queremos ter as emoções menos bonitas ou aquelas que são mais condenáveis, mas a realidade é que nós precisamos de toda esta parte emocional, ok? Para sermos quem somos. E é isto que nos dá esta tónica de sermos humanos e de sermos tão especiais. Se ainda não viram o filme de O Divertidamente, que te fala muito sobre estas emoções, eu recomendo que vejam. Eu acho que é a forma mais simples de se falar da importância de toda a parte emocional para nós entendermos de que forma é que as emoções criam-nos algum desconforto ou criam-nos até mesmo algum problema. Quando nós começamos num processo de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e de descobrirmos quem somos, uma das primeiras coisas que nós temos que estar em alerta é saber que tipo de vibrações eu tenho ou eu trago mais para a minha vida. Obviamente que isto precisa de haver aqui uma grande reflexão da nossa parte. Porque se eu disser assim a alguém, tu estás sempre com ar ríspido, ou parece que estás sempre irritado, normalmente a pessoa diz que não. Não é bem assim. Não, Andreia, não sabes o que dizes. Mas se a pessoa for fazer a sua autoavaliação, se calhar vai verificar que várias vezes ao longo do dia ela está várias vezes dentro desta escala vibracional em vibrações que são com menos vibração. Não há aqui vibrações que sejam boas ou más. São vibrações, umas que são mais elevadas, que dão-nos uma maior clareza, outras não. Por acaso, no livro, que foi quem criou os níveis de consciência, os níveis de vibração e das emoções, que é o David Hawkins, que é esta escala vibracional que eu estou a apresentar a vocês, ele neste livro dá um exemplo muito prático de como é que nós reagimos, porque nós não temos esta noção da forma como nós reagimos perante aquela emoção. E então ele até dá um exemplo que é, há uma pessoa que bate no carro. Se eu estiver na vibração mais em baixo da tristeza ou da raiva, ou então da tristeza, isto não me apetecia nada, agora vou ficar com isto e não tenho dinheiro, isto vai correr mal e eu precisava do carro e tudo mais. Se eu estiver na vibração da raiva, começo a discutir com outra pessoa, começam a discutir, andam ali à porrada e começa ali a haver toda uma grande confusão e já se calhar já nem é o carro. Se começamos então ali a entrar na parte da aceitação, entendemos, ok, pronto, olha, podia ter sido pior, está tudo ok, etc. Se começamos então a entrar ali na parte do amor, começamos a entender que se calhar eu estou mal, o senhor está mal, mas nós os dois até temos que nos apoiar e ambos os dois estamos ali com problemas, etc. E se estivermos já na iluminação, levamos aquilo de tal forma que até acabamos depois por ficar amigos e bebermos um café com a pessoa que nos bateu. Então, isto mostra que as nossas emoções, nós ou somos escravos das nossas emoções ou aprendemos a dominar as nossas emoções. E, por acaso, isto é uma coisa que eu falo muito isto nos meus acompanhamentos. Há pessoas que... isto é um trabalho que eu costumo fazer, que é a pessoa, por exemplo, durante um tempo, estar a refletir qual é a emoção que salta mais à sua vista. Pois às vezes as pessoas dizem, Andréia, às vezes é um bocado a raiva, ou a ira, ou perder a paciência. E eu às vezes dou sugestões para irem ao ponto contrário para trabalhar. Meditação, yoga, uma dança, ou até mesmo boxe, o que for. Cada situação é avaliada perante a situação específica. E é curioso que normalmente a pessoa tem sempre uma resistência, que é, Andréia, eu não quero fazer isto, Andréia, não me apetece fazer isto, Andréia, não quero. Mas é exatamente isto. Eu, para curar esta situação, eu tenho que dar ao meu corpo a outra força contrária. Ok? Eu, para libertar esta situação, por exemplo, da apatia,
eu tenho que dar alegria ao meu corpo. Então, eu não vou me tornar iluminada só porque estou lá em cima. Há um processo evolutivo e emocional que vai de uma ponta à outra. Então, primeiro que tudo, nós temos que encontrar quais são os nossos bloqueios inconscientes emocionais ou quais são os nossos gatilhos emocionais. A minha primeira sugestão é, por exemplo, imprimirem esta tabela, mas se vocês colocarem no Google vão encontrar várias tabelas, imprimirem e todos os dias no vosso diário apontam qual foi a emoção que eu hoje mais tive. Olha, hoje fartei-me de rir, hoje estive bem disposta. E fazerem no final do mês a vossa avaliação. Espera, se eu digo que quero ter paz e durante o mês inteiro eu faço uma avaliação do meu mês e eu não tenho paz, então se calhar alguma coisa eu vou ter que mudar na minha vida. Ou estou-me a alimentar mal, ou estou-me a alimentar com alimentos que me estão a adoecer, ou o meu trabalho está-me a retirar energia, o trabalho está-me a tirar força, existe alguma coisa que eu tenho que mudar na minha vida. Então isto aqui é um convite, ok? Para poderem fazer então esta respectiva alteração. Então, esta é a minha primeira sugestão, quais são os gatilhos necessários, quais é que são os gatilhos que são ativados e qual é que é o caminho necessário para fazer então o procedimento de cura. Atenção que, normalmente neste processo, a minha sugestão é vocês terem um terapeuta a trabalhar com vocês. Porquê? Porque vocês às vezes podem dizer, André, eu não estou a conseguir trabalhar esta parte emocional. Então nós às vezes temos que mergulhar e entender de onde é que ela começou, o que é que ela faz sentir, porque é que ela sai fora de controle. Às vezes nós precisamos de escarafunchar para entendermos aonde é que está o fundo da questão. E atenção, também existe aqui um exercício muito de autoconhecimento para chegarmos ao porquê de termos isto, que é, quando eu falo que estou a sentir medo, empatia e raiva, é fazer esta pergunta, para que é que eu estou a sentir isto? Para quê? Para quê? Para quê? Para vocês. E vocês vão chegar ao cerne da questão, que é o ponto certo do porquê de terem aquela respectiva emoção. E isto depois pode-vos levar a uma memória, infância, alguma situação que se calhar até não é nesta vida, até pode ser em vidas passadas, mas nós entendemos então. E aqui também começamos a entender porque é que há pessoas que têm uma alegria inata e está sempre tudo bem, e outras pessoas que parece que têm uma tendência a terem uma depressão ou a estarem ali numa tristeza profunda. Isto também é observável e isto também é recuperável. Há pessoas que eu às vezes tenho assim, alguns clientes que gostam muito da tendência dos eternos processos. E eu respeito. E aquilo que eu digo é, ok, quando vamos mergulhar neste processo assim mais interior, vamos utilizar isto para uma criatividade mais profunda, vamos entrar um buscar aqui coisa para crescer. E tem sido super curioso acompanhar isto, porque muitos deles têm escrito obras lindíssimas, pintado, trazido informações lindas. Porquê? Porque eles precisavam de ir lá abaixo, ir buscar qualquer coisa que só é possível ir buscar quando eu vou buscar uma emoção bastante profunda. Então, para o entendimento aqui das emoções, Tabela das Emoções de David Hawkins, o livro que eu acabei de sugerir há pouco, do Deixar Ir, é um livro fantástico para vocês também entenderem de que forma é que nós podemos trabalhar esta questão das emoções, de que forma é que eu os posso libertar, etc. E também assistirem ao filme divertidamente, também pode-vos ajudar. Vamos agora falar aqui um bocadinho de como estas emoções, quando elas são escaladas a uma forma que passa pelo controle, que podem se tornar das doenças. Já existem vários estudos que falam sobre as doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que acontecem primeiramente ou no foro espiritual ou no foro emocional, mas vamos começar aqui pelo foro emocional, e que depois atacam o corpo, tirando situações kármicas, porque claro que a pessoa nasceu com aquela condição. Muitos médicos, o Deepak Chopra já fala também muito sobre isso, o Dr. Elair Ribeiro tem grandes conhecimentos também sobre isto. Muitos médicos falam da utilização da própria cura, okay? Claro, com
algumas devidas ajudas, e atenção, todos os cursos de autoconhecimento não substituem a procura médica, isto é super importante, mas todos eles falam da importância de se trabalhar as nossas partes emocionais para os procedimentos de cura. Ora bem, se uma pessoa, um médico, tem um doente que está com uma doença grave, mas este doente continua a viver naquilo que o adoece, por muita medicação que ele tenha, que ele passe, a doença vai continuar lá, porque tudo aquilo que adoece e tudo aquilo que está à volta acaba por não ter sido cortado. Por isso é que quando nós começamos a desbravar o caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, normalmente há pessoas que adoecem. Ou há pessoas que dizem, caramba, eu tenho que mudar uma série de coisas na minha vida. Exatamente, porque nós começamos a perceber que existem coisas que eu já não as posso ter na minha vida, porque elas acabam por me adoecer. Então eu vou ter que fazer o efeito contrário, eu vou ter que fazer a mudança de hábitos alimentares, mudanças de formas de pensamento, mudanças, se calhar, até de trabalho. Então, o processo de despertar é, na realidade, abrir a porta. Eu vivia num quarto escuro e abrir a porta e começar a ver a luz do dia. E começar a ter uma maior frequência vibracional que me dê vida. Ora, doenças. Hoje em dia nós temos a grande doença do século, que é o stress ou as depressões. Ora bem, o que é o stress? Nós hoje em dia vivemos numa era em que é normal ter stress, em que é normal nós estarmos sempre a ser levados até ao limite. Nós estamos sempre com o nosso corpo a ser levado até ao limite, com 1000 atividades, 1000 solicitações, 1000 coisas para fazer. E estamos a banalizar o nosso corpo ser levado até ao limite como se fosse uma coisa normal, quando não é. O nosso corpo não é uma máquina. Então, por exemplo, parar, ou pedir a alguém para parar, simplesmente parar, muitas vezes acaba-se por se tornar penoso, porque a pessoa pode dizer, eu não consigo, eu não tenho esta capacidade, eu não estou a conseguir. Isto porquê? Porque a pessoa está tão habituada àquele ritmo, àquele aceleramento. O nosso corpo está sempre a fazer isto, está sempre à espera de mais e 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 de mais. E depois há um dia que ele diz, acabou. E aí lá está, vem a tal doença que nos obriga a parar. Ou então, também estamos a falar muito da depressão, que é, para mim, atenção, eu não sou médica, sou só terapeuta integrativa, mas para mim é a desconexão muito do sentido de quem eu sou e o que é que eu estou cá a fazer. É muito o desligamento do sentido de algo, de um propósito maior, de uma espiritualidade. Hoje em dia, nós assistimos a pessoas que acordam de manhã, vão trabalhar, têm as obrigações, não há um sentido. É quase como se fossem máquinas ambulantes. E isto acaba depois por vir a fatura. E muitas vezes nós precisamos, quando temos a doença, claro que o nosso primeiro foco, obviamente, deverá ser a cura. E eu aqui recomendo sempre um trabalho complementar, a medicina tradicional. Tudo bem, existem bons médicos, eu acredito nisso, mas também olharmos para outras visões, uma medicina tradicional chinesa, uma naturopatia, medicina quântica, uma medicina integrativa, uma medicina até espiritual, uma medicina sagrada, uma medicina energética, tem que trabalhar, ok? Todos juntos para existir a cura do próprio do ser humano. E isto é olharmos para o ser humano como um ser holístico. Porquê? Porque eu posso estar a tomar uma medicação para aquele meu sintoma, para aquela doença, mas se eu não entender a causa emocional ou até mesmo a causa espiritual que atraiu aquela situação, mais cedo ou mais tarde aquela situação volta de novo. Então eu vou ter que corrigir cá embaixo o que é que está, se calhar muitas vezes o oculto, cá embaixo o que está, para que daquela forma aquilo possa não se vir a repetir. Então isto aqui é muito importante, que é olharmos em profundidade, ok? Para a nossa doença, para o convite que o corpo nos está a dar para curar, porque eu às vezes, eu não gosto, é uma opinião minha, vale o que vale, eu não gosto das siglas de a luta contra o cancro, a luta contra, não. Parece que existem duas forças contrárias, ok? É quase como uma luta e parece que continuamos, eu vou lutar contra algo que existe dentro do meu corpo.
eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma visão de que, ok, o que é que a vida me está a mostrar dentro do meu corpo? O que é que a vida me está a mostrar com esta situação da doença? O que é que a vida me está a mostrar com isto? É óbvio que nós falamos sobre estas situações, mas quando nós somos confrontados com as situações da doença, mudamos uma série de conceitos, mudamos uma série de opiniões e até revemos uma série de coisas na nossa vida. Tanto que, se vocês estudarem obras de pessoas que tiveram entre a vida e a morte, todos eles dizem, foi preciso ter acontecido aquilo para eu mudar uma série de coisas na minha vida que não estavam certas, que não estavam corretas. Eu recordo-me que o ano passado, logo no início do ano, eu disse, eu tenho que entrar nos meus 40 e tenho que cuidar da minha saúde. Eu quero cuidar, porque eu sinto mesmo que vou entrar nos 40, quero começar a comer melhor, etc. Claro que isso só passou da minha intenção, não é? Porque depois uma pessoa está no ritmo de trabalho, ainda tem energia, e eu por acaso até tenho muito energia, então deixei-me estar. Foi preciso eu ter tido um diagnóstico de vida ou de morte para eu começar a dizer assim, alto e para o baile. E eu digo sempre, as minhas prioridades a partir daquele momento alteraram todas por completo. Tanto que hoje, aquilo que eu digo é, o meu primeiro lugar da minha preocupação é ter saúde e conseguir viver até o final da minha vida com saúde, com vida, com energia vital e nunca ser operada. Este é o meu foco. Então, às vezes, a doença é um portal de cura. É obrigar-nos a mergulhar e dizer assim, calma, o que é que está errado na tua vida? E a doença manifesta-se já no estágio final. Não estou a dizer que é uma doença terminal, mas é o corpo a gritar já e que diz, para. E atenção, quantas pessoas nós não conhecemos que eram que tinham uma vida super ativa e vem uma doença e coloca numa fragilidade imensa. Porquê? Porque nós muitas vezes não sabemos respeitar o nosso corpo. Esta desconexão através de redes sociais, através de uma série de atividades, através de uma série de obrigações, desconectaram-se totalmente daquilo que é a nossa medicina sagrada. E a nossa medicina sagrada é falarmos com o nosso corpo, é onde é que me dói. Eu gosto muito dos livros da Cristina Cairo. A Luísa também tem livros bastante interessantes, mas a Cristina Cairo tem uma visão muito holística sobre as doenças, ou seja, o que é que dói, o que é que isso quer dizer, o que é que ali está. Se vocês não conhecem o trabalho da Cristina Cairo, super recomendo, porque não é a doença, é o que está emocionalmente atrás daquela doença que está a levar aquela pessoa àquele problema. Agora, quando nós estamos a fazer um trabalho connosco, ok? E quando nós também estamos a fazer um trabalho com o nosso cliente, nós temos que entender se aquela pessoa se quer curar. Porque existe muito a nossa tendência, é natural, de queremos salvar toda a gente. Bora, eu vou-te curar, eu vou-te ajudar, eu vou isto. Mas aquela pessoa pode não querer se curar. Há uns anos atrás, eu disponibilizei sessões terapêuticas de constelação gratuita para pessoas que tinham cancro. Falei com uma pessoa que eu conheço que é da área médica, e foi curioso que havia imensa gente que marcava e depois não aparecia nas sessões. Imensa gente. Há muita gente que vem e que não aparece. E eu só tive uma situação em que a pessoa parou, porque tinham-lhe pedido ela para vir fazer a consulta, e ela veio, e eu ouvi a pessoa, e eu no fim perguntei-lhe assim, quer mesmo se curar? E ela ficou assim muito assustada, porque normalmente o terapeuta dá-lhe uma série de coisas. E naquele momento aquela cliente disse assim, não André, eu não quero curar. Eu estou cansada que me digam qual é que é a última dieta da moda, qual é que é o último tratamento, qual é o último livro, eu estou cansada disto. Eu simplesmente quero viver a vida e descansar. E eu disse, ok, olha, eu não lhe vou então fazer nenhum trabalho terapêutico, quanto muito vamos passar as próximas sessões a rir-nos e a gozarmos e a gozar com as coisas. E foi, fiz mais 2 sessões com ela e foi exatamente isto que nós fizemos, foi gozar com as situações e ela ria-se ali. E nós às vezes temos que ter, e isto não é só para o outro, isto também é para nós. Porque eu também posso decidir não ter a força suficiente para me curar. Porque a cura implica um grande compromisso da nossa parte.
implica uma grande dose de consistência da nossa parte. E nós nem sempre estamos preparados para fazer esta respectiva mudança. Olhar o nosso corpo sagrado, a nossa medicina sagrada, eu todos os dias é como se eu fizesse assim um check-up energético. Onde é que me dói? Porque é que o meu corpo está aqui com esta resistência? Porque é que o meu corpo está aqui com esta dor, com esta chamada de atenção? Quando eu fiz as minhas consultas de medicina tradicional chinesa, ouvi uma coisa da médica que eu achei super curioso. Ela disse assim: o corpo sabe sempre quando é que vai adoecer. Ele avisa-nos. Nós é que não conseguimos ouvir ou não queremos ouvir. Ou dizemos, acabou. E é esta medicina sagrada que nós precisamos de resgatar urgentemente. Falar com o nosso corpo, ouvir o nosso corpo, meditar com o nosso corpo. A meditação tem um poder maravilhoso no sentido de cura das doenças, a visualização. Claro que não vale a pena eu visualizar que sou uma pessoa saudável e depois a seguir desligo a minha mente e vou comer doces. Okay? Obviamente que a fatura vem mais tarde, mas só o simples facto de trazer a paz, baixar aqui os níveis de adrenalina do meu corpo, trazer aqui a tónica da respiração, uma boa alimentação, uma boa suplementação, tirar tudo o que seja distrações da minha vida, obviamente que o processo de cura avança. Existe um livro muito, muito bom que eu gosto bastante, que é o livro da Medicina Sagrada. Aliás, existem dois. O da Medicina Sagrada, para mim, é o meu livro, está no meu top 3 de livros maravilhosos e fantásticos sobre os processos de cura. E o outro é A Cura Quântica, do Deepak Chopra, também é fantástico nesse sentido. Por exemplo, uma das coisas que a maioria das pessoas faz quando temos alguém doente é criar um campo ainda pior. Coitadinha, não merece, ela não se vai salvar. Nós estamos a criar ali um campo de dor e poderíamos criar um campo de saúde. Ok, tu não estás doente, ou melhor, não é isto, não é negação, mas ok, bora lá, isto recupera-se. Eu não conhecia a história do David Hawkins e no livro que li, ele fala que tinha 56 doenças e teve que se curar totalmente tudo através das emoções. E ele disse, pronto, basicamente é um caso perdido. Eu já assisti a situações de milagres em alguns atendimentos e clientes e alunos, já tive situações assim bem complexas em que já assisti efetivamente o poder da fé, o poder da dedicação na cura, de como é que isto realmente pôde e trouxe efetivamente uma situação de cura para as suas vidas. E de como a situação de trazer uma visualização de um corpo saudável, de uma meditação. Agora, não vamos achar que estamos 40 anos a tratar mal o nosso corpo e basta fazermos uma meditação e ficamos bem e saudáveis. Obviamente que isso não existe. E é aqui que muitas vezes as pessoas entram no modo de fuga e de resistência, que é manter a consistência de qualquer trabalho com elas próprias. É óbvio que há um dia que se calhar não me apetece meditar, ok? Às vezes vêm uns amigos, jantamos, eu não sei o quê, estou cansada, já não me apetece. Ok, um dia não é dias. Mas eu tenho que ter depois, se calhar, no dia a seguir, ok, não meditei no dia de ontem, 15 minutos. Ok, mas no dia a seguir eu tenho a obrigação de acordar 15 minutos mais cedo. Não para meditar 15 minutos, mas para meditar 30. Eu experienciei por mim, por isso isto recomendo, que eu acho, quase tenho a certeza, que se nós trouxermos mais a meditação para a nossa vida, e a meditação, não estou a dizer que temos que pôr uma música no YouTube e ouvir uma meditação guiada, não, de todo, não é isso. Mas se nós trouxermos esta paz e esta tranquilidade, esta serenidade, baixarmos estes níveis de muito aceleramento que nós estamos, muitas das curas nós conseguimos, porque nós conseguimos encontrar o centro e já não somos escravos destas emoções, mas conseguimos controlar aqui o nosso corpo. Obviamente que além disso nós temos então que também ter uma alimentação saudável, adequada ao nosso corpo, nada de dietas da moda, porque as dietas da moda também valem o que valem. Então, procurar mesmo um especialista que me possa ajudar a trabalhar corpo, mente, espírito, alma, um terapeuta, se for preciso, para falar sobre as emoções reprimidas, as situações que aqui estão, alguém para desabafar. Porque, atenção, nós podemos falar
com os amigos, mas os amigos não são terapeutas, os amigos não vão ser os nossos espelhos, vão ser o espelho naquilo que nós não gostamos, mas os amigos não têm que fazer esse papel é de um terapeuta, por isso é que é tão importante para quem quer trabalhar na área terapêutica, é super importante procurar terapia e fazer ali uma terapia séria, uma terapia pelo menos durante um ano, uma terapia em que a pessoa pode não ser todas as semanas, pode ser uma vez por mês, mas fazer a terapia, não porque eu leio um livro, mas porque eu estou a fazer terapia, é um processo extremamente importante. Nós temos sempre emoções que precisam de ser trabalhadas e libertas. A medicina energética, ou tudo o que tem a ver com trabalho energético, Reiki, cura quântica, medicina energética, a nível também de trabalho espiritual, também é super importante. Por isso é que, tal como eu falei no módulo passado, nós temos que trabalhar os nossos 4 pilares e a nossa higiene espiritual também é muito importante. Se nós olharmos para nós como ovinhos, ok? O primeiro ovinho é o nosso campo espiritual, o nosso segundo ovinho é o nosso campo emocional, o nosso terceiro ovinho é o nosso campo racional e o nosso núcleo sou eu, é o meu corpo. Então, se eu começo a ter rachas, ok? Logo no meu ovinho da parte espiritual, aquilo que se costuma dizer, eu senti aqui um ataque, aqui um bloqueio, a minha aura ficou afetada, então eu tenho que começar logo a recuperar a minha parte espiritual. Que é aqui que também entra muito a nossa fé. Nós temos que ter fé e temos esta fé, é mesmo isto, é uma fé desmedida, um propósito e um sentido de identidade na vida muito superior àquilo que eu consigo encontrar. Então, trabalhar as minhas práticas espirituais, através da oração, através da meditação, pode ser, há pessoas que sentem-se bem a fazer através de banhos de sal, eu gosto, acho que também, eu recomendo bastante, por exemplo, um banho de mar, caminhadas na natureza, andar descalço, estar bastante em silêncio, conectarmos-nos com o eu interior, saber qual é o meu propósito, que aqui está, ter um propósito superior, achar que o meu papel aqui na Terra não é um papel só por si, já estou a começar a fortalecer então a minha cura através da energia. Depois eu tenho que olhar para as minhas emoções, que emoções é que saltam fora do meu controle? Que recurso é que eu tenho que ter? Há pessoas que precisam de ter um desporto físico para trabalhar a parte emocional, outras que precisam de fazer terapia, outras que precisam de entender. E depois entramos na outra parte final, que é a parte física, o cuidar do nosso corpo. Okay? O cuidar do nosso corpo, dar-lhe o devido descanso, alimentação. Quando estes 4 pilares eles estão trabalhados, muito dificilmente a pessoa adoece. Agora, também quero falar aqui outra coisa, que é, ok, eu faço tudo certinho, Andreia, eu medito, eu faço, eu isto, eu aquilo, eu alimento bem e fiquei doente. Qual é que está a ser a minha dedicação? É para eu não ficar doente ou para eu ter mais vida? Estou a fazer isto através de uma obrigação ou estou a fazer isto através de um prazer? Porque é aqui que também as emoções não mentem. Há pessoas, eu gosto de partilhar isto, há pessoas que têm tudo certinho e aparecem uma série dessas. Há outras pessoas que comem às vezes muitas porcarias e comem sem culpa, ok? Não estou a dizer que devem fazer isto, nós também temos que ter cuidado ou isto dosear. A questão aqui é que muitas vezes os lados extremados implica eu esquecer aqui uma outra coisa. Obviamente, eu tenho que ter cuidado com a minha alimentação, mas se tiver um jantar de amigos em que me dizem, ok, há isto, se calhar há ali aquelas restrições, mas não é porque eu vou para um lado ali no meio que eu vou morrer. E é isto aqui, ok, eu gosto muito mais de estar na natureza, no meio mesmo da natureza. Mas se uns amigos meus me dizem vamos até à praia, não é por causa disso que eu vou morrer, ou até à cidade. Então nós temos que entender também que esta situação extrema, tudo o que é extremo esconde uma falta. Então eu tenho que entender qual é que é a falta que aqui está, que está a camuflar a outra parte contrária. E aqui nós iremos abordar isto quando estivermos a trabalhar no lado de sombra, que são nos módulos a seguir. E o nosso lado de sombra é tudo aquilo que eu muitas vezes quero esconder. Exercício físico é fixe, ok? Exercício físico em demasia pode estar a esconder ali alguma falta. Isto levam tudo situações muito mais profundas do que só um simples entendimento de que é isto ou é isto.
Outra sugestão para quando nós trabalhamos também a parte emocional é o papel da libertação corporal. Estamos a assistir a uma altura em que as pessoas utilizam muito o entendimento, desenvolverem a parte racional, para o entendimento do porquê das coisas. Eu agora entendo que aconteceu isto por causa da minha emoção, eu entendo por causa disto, eu entendo por causa dos meus pais. Mas depois não trazem o trabalho para o corpo. E todas as informações, todo o trauma, todas as situações, todos os desafios, eles ficam agarrados no nosso corpo. Por isso é que quem estuda a linguagem corporal consegue identificar que há uma pessoa que até pode sorrir e dizer eu estou muito bem de vida, e vemos a pessoa completamente fechada e completamente tensa. Em termos da libertação corporal, ela é muito importante para o processo de cura. Ou seja, na libertação corporal, nós temos várias sugestões que se possam fazer. Há massagens mesmo de libertação corporal, reflexologia, a dança, ok? Exercícios como um yoga e um pilates que trabalham imensa flexibilidade. Existe também, por exemplo, dança-movimento-terapia, que também é maravilhoso. Quase todos os meus clientes, não há nenhum deles que eu, quando tenho de trabalhar as questões emocionais, eu não peço a eles para trabalharem o corpo. 90% eu peço. E muitas vezes eles dizem, André, mas eu gosto mais de estar ali um livro e estar no meu canto. Mas o corpo é super importante. O nosso corpo é composto por água. Então, esta água, se ela não é movimentada, se ela não é libertada, ela começa a ficar podre. E dar esta libertação ao nosso corpo não quer dizer que eu tenha que me colocar no ginásio. Por exemplo, uma coisa tão básica que faz efeitos milagrosos. Caminhadas. 1 hora de caminhada por dia. Meia hora de manhã e meia hora ao final do dia. A caminhada ajuda-nos imenso a estar num estado muito de presença. Não é uma caminhada a falar ao telefone com as pessoas, não é nada disso. Então, a libertação corporal. Outra sugestão, por exemplo, na libertação corporal que eu dou de sugestão, terem uma boa playlist de músicas que façam-nos sentir vivas. Não aquela música, eu vou ouvir uma música zen e não sei o quê. Não é nada disso. Uma música que vocês sintam mesmo vontade, que o vosso corpo vibra. Coloquem uma música por dia. Obriguem-se a isso. André, acordei super cansada, não me apetece. A reação de nós sairmos deste estado também depende um bocadinho de nós e desta nossa capacidade. Ok, se calhar até estou a ouvir e não me está a apetecer dançar. Tudo bem. Atenção, isto não é fugir também das partes das nossas emoções. Eu gosto de dizer isto assim aos meus clientes. Ok, hoje estamos tristes, eu vou deixar que hoje vamos mergulhar na tristeza, na nossa ação. Ok, 1 semana, 15 dias, mas vamos começar a ter recursos na próxima semana. Como é óbvio, cada caso é um caso. Há pessoas que precisam de mais de tempo, até porque nós temos que avaliar. Mas o que nós não podemos é deixar o nosso corpo durante tanto tempo a ficar naquela frequência. Porque depois é mais difícil nós irmos lá buscar. Porque depois o corpo começa a cristalizar aquelas emoções e depois é mais difícil recolher. Fica aqui também uma sugestão minha quando estamos a falar em questões mais energéticas ou espirituais. Há um lugar fantástico que eu super recomendo, é o Hospital Espiritual do Algarve, Cura da Alma. Eles fazem um trabalho magnífico no que toca a doenças espirituais e até mesmo, eles não falam, mas aquilo é todo um trabalho energético ou espiritual. O trabalho que eles fazem é fantástico. E quando nós estamos num procedimento de cura, aqui também é muito importante termos esta referência de irmos a uma equipa multidisciplinar. Eu aqui também faço aqui uma última nota para quem quer ser terapeuta. Às vezes o terapeuta tem uma série de valências, depois acaba por não se especializar em nada e acaba por querer fazer porque, André, eu tenho conhecimentos de reiki, eu tenho conhecimentos disto, tenho conhecimentos daquilo, eu vou fazer tudo àquela pessoa. Eu vou dar uma visão, não quer dizer que seja certa nem errada, é só a minha visão. Pessoalmente eu não faço. Porquê? Apesar de eu ter conhecimentos. Porque eu já estou envolvida com aquela pessoa emocionalmente. Então, por exemplo, se aquela pessoa me diz que tem um aperto no coração, emocionalmente eu se calhar já vou intuitivamente lá. Então, às vezes, é preferível nós passarmos a algum colega que não tenha um envolvimento e ele trabalhe, especialize naquela parte e ele possa aprofundar aquilo.
Então é aqui que nós também entramos naquilo que é a nova cura da humanidade, que é a cura integrativa. Eu faço uma coisa, o meu colega faz outra, e para quem se está a formar como terapeuta de desenvolvimento humano, olhem, conheçam o trabalho de pelo menos 3 ou 4 profissionais que vocês possam recomendar. Um bom psicólogo ou um bom psicoterapeuta, fantástico. Isto é, tipo, ponto número 1, tenham sempre um conhecimento, nem que vocês façam ali algumas sessões e conheçam o trabalho. Tenham para quê? Para quando vocês virem, ok, isto não é para mim, isto está a passar a linha de ser terapeuta, passam para o psicoterapeuta ou para o psicólogo. Tenham com vocês também um bom terapeuta energético ou espiritual. Para quê? Para que quando aquela situação seja mais densa, com obsessores, energias negativas, contratos, miasmas, situações kármicas denso, passam por uma pessoa que mergulhe naquela limpeza. Não conhecem ninguém, o Hospital Espiritual do Algarve é fantástico. Conheçam também alguém ligado à medicina integrativa, ou medicina, por exemplo, tradicional chinesa, naturopatia, mas que tenha uma visão de saúde muito própria. Okay? E o ideal é vocês conhecerem, não é só recomendar porque é amigo. Não, vocês conheceram, vocês passaram pelo processo e podem recomendar pela vossa própria voz, aquela recomendação daquele caminho. Okay? Porquê? Porque vocês, enquanto terapeutas, não podem estar a dizer eu vou prometer que vou-te salvar de uma situação complexa. Não, às vezes a pessoa trabalha e precisa de uma situação de quem estudou saúde, de quem estudou anatomia, de quem estudou tudo o que tem a ver com questões daquela pessoa. Até porque o que é indicado para mim não quer dizer que seja indicado para outra pessoa. Ok? Então, muito importante vocês terem, sim, também à vossa volta uma equipa multidisciplinar que possam passar os clientes, que possam passar trabalharem mesmo, olha, vou passar para isto, para fazer este trabalho e por aí. E terminamos assim o nosso segundo módulo. Trabalho de casa referente então ao segundo módulo. Vou pedir que vocês façam então a impressão do mapa das emoções. Se conseguirem fazer isto durante o mês, ótimo. Se não conseguirem fazer, façam então durante uma semana, ok? Final do dia, aponta qual foi a emoção que eu senti. Ou durante o dia, quais foram as emoções que eu senti. Fica aqui a minha sugestão de trabalho de casa. Tentem também trazer para a vossa vida pelo menos meia hora por dia para meditarem. Meia hora por dia. 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Em silêncio. Nada de meditações com barulhos externos. Muito em silêncio. Onde vocês possam parar e sentir literalmente só o vosso corpo. Onde dói, as vossas preocupações, o que vocês sentem. O que é que vos apareceu em termos de intuição, etc. E por aí. Vemo-nos na próxima semana. Um grande beijinho, obrigada e até breve.